Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Resolução de Questões. Análise das demonstrações contábeis. Aula de hoje sobre quocientes de rotação, giro e prazos médios. Lembrando que a aula teórica sobre esse assunto já está disponível no meu canal, na videoaula 7, Aprendendo Facilmente. Esta aula é dirigida a você, que é aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público e para você também que quer se aprimorar um pouco mais neste particular. A nossa aula de hoje contempla questões de quociente de rotação e giro e prazos médios. 6 questões nós vamos resolver sobre esses assuntos. Se você gostou desta aula, como está gostando, gostou das anteriores, inscreva-se, compartilhe nas suas redes sociais, é importante que você divulgue. E qualquer dúvida, mande para amm.mercedes@gmail.com e teremos imenso prazer em atender. Vamos lá. Primeira questão. Analise os dados do balanço patrimonial da DRE da companhia Delta e responda as questões 1 a 3. Então, aqui você tem, nessa questão, o examinador apresentou esse balanço, ativo e passivo, com algumas contas, e colocou uma observação embaixo. Caso uma questão não indique saldo inicial de alguma conta, a fineza considerá-la como zero. Né? Você se lembra que algumas fórmulas, às vezes eu preciso saldo inicial, quer dizer, o saldo final do ano anterior. Okay? E aqui está a DRE, né? Lembrando que a empresa utiliza o ano 360 dias para o cálculo dos seus índices e que a empresa vende a prazo, apenas a prazo. Então, a primeira questão, ele pede o prazo médio de rotação do estoque. Essa é a primeira questão. Né? A segunda questão, ele pede prazo médio de recebimento de vendas. E terceira, participação de capitais de terceiros sobre recurso total. Vamos lá. É interessante a gente internalizar isso. O que é a rotação do estoque? A fórmula é bem fácil, né? CMV dividido pelo estoque médio. CMV, nós vimos lá na aula aprendendo facilmente sobre esse assunto. O prazo médio de rotação do estoque seria 360 dias dividido pela rotação do estoque. Né? Observe que a rotação do estoque, nós temos lá o CMV, né? O CMV está aqui, 37.680, tá vendo? Deixa eu puxar aqui para ficar mais fácil ainda, né? Vamos tentar aqui pegar isso aqui, 37.680, o CMV, e o estoque médio 10.800, né? Trabalhamos com estoque médio, né? Então, 10.800. Se você pegar o estoque médio, como foi dito na questão, se você não tem saldo anterior, você pega somente o saldo atual. E se você voltar aqui, você vai ver que o saldo, aí estoque, 10.800, está vendo? 10.800. Mas aqui está dito que se não tem saldo inicial, senão você deveria pegar esse saldo, somar com o saldo inicial, esse é o saldo final, né? Dividir por 2. Mas, como não tem, simplesmente nós reproduzimos esse valor. Então, 37.680 dividido por 10.800 dá 3,49. E seria o prazo médio de rotação do estoque, está dito aqui, é 360 dividido por 3,49, dá aproximadamente 103 dias. Ou seja, a cada 103 dias, todo o estoque se renova, né? Já agora, o prazo médio de recebimento de vendas, né? O recebimento de clientes seria vendas a prazo dividido pelo CR, né? O contas a receber, né? Mais uma vez a gente diz, o contas a receber médio, né? Mas eu não tenho saldo inicial, então bastaria pegar o contas a receber que você tem disponível. A vendas a prazo está dito também na questão que ele só vende a prazo, né? Então as vendas a prazo já estão aqui indicadas, facilmente essa questão, né? Porque aqui já está dito que as vendas a prazo está aqui, vendas a prazo está 60 mil e pouco, já foi dito isso também, então 60.800 dividido por 5.400. Se eu voltar aqui, nessa questão aqui, você vai ver que eu tenho 5.400 duplicados a receber 5.400. Se eu tivesse o saldo anterior, eu teria que somar o saldo anterior e dividir por 2. Como não tem, e a questão é bem clara, então você simplesmente divide 60.800 por 5.400, dá 11,25. E o prazo médio, evidentemente, de recebimento de vendas, né, é exatamente 360 dividido
pelo recebimento ou rotação de clientes, né? Então, dá 32 dias. A cada 32 dias, eu renovo toda a carteira de clientes, né? E, por último, ele participação de capitais de terceiros sobre recurso total. É o PE, a gente já viu também na aula de endividamento, né? A aula 6, teórica, e também na aula 3 de exercícios, né? Somente exercícios, no caso, a resolução de questões, que é o passivo exigível dividido pelo passivo exigível mais PL, né? Para ver quanto ele está. Então, só lembrando aqui, né? É importante a gente lembrar isso, um pouquinho dos conceitos que a gente viu, está aqui, um balanço, né? Observe, se eu pegar aqui, dividir, você tem aqui você tem a área do PL e aqui você tem o passivo exigível, né? Então, se eu pegar o passivo exigível e dividir pelo passivo exigível mais o PL, eu estou sabendo quanto ele tem na participação do meu passivo total, né? Quanto capital terceiro representa nesse total aqui, que é o meu passivo mais o PL, né? Ok? Então, voltando agora, é simplesmente aplicar as fórmulas, né? O passivo exigível a gente tem lá, se você voltar, você vai ver que a gente tem o passivo exigível, vamos voltar, o passivo exigível seria eu pegar o circulante e o não circulante, né? Somar, e simplesmente o PL também você tem lá no balanço, simplesmente somei aqui o passivo exigível, dividido pelo passivo exigível mais o PL, que é o total do meu passivo mais PL. Então, dá 0,49, ou seja, 49%. Essa parte aqui representa 49% do meu passivo, evidentemente, onde tem a origem de recurso, né? Representa 49% desse total aqui, né? Aqui é 49%, aqui seria 50%, né? Então, a gente começa a perceber que é uma questão interessante que envolve, evidentemente, não só a parte referente a prazos médios de rotação, mas também a participação do capital de terceiro, que nós vimos lá no recurso total, na aula de endividamento, tanto teórica como só de resolução de questões. Tá? A quarta questão, né, nós resolvemos 3 com os mesmos dados, ela é do auditor fiscal da Receita, né, e de Minas Gerais, foi preparada pela ESAF. Né? A empresa Teco Teco iniciou o exercício com estoque de mercadorias avaliado em R$ 12 mil e contabilizou durante o período um custo com vendas de R$ 81 mil. Sabemos que o prazo médio de rotação do estoque alcançou 80 dias, podemos afirmar o quê? Observe, questões desse tipo, né? Elas são importantes porque as letras A, B, C, D e E, ela fala do giro de estoque, o estoque inicial, o estoque médio, o estoque que vai para a balança é o dobro do estoque inicial e não há dados suficientes para efetuar o cálculo solicitado. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui, como a gente pode resolver essa questão. Então, vamos ver o que a gente tem disponível. Veja, qual é a rotação do estoque? É 360 dividido pelo prazo médio de rotação de estoque. 360 nós temos, mas ele deu aqui, ó, que o prazo médio, né? Ele trabalhou aqui, iniciou o exercício com estoques avaliados e contabilizou no período um custo de 81 mil, sabendo que o prazo médio de rotação de estoque é 80 dias. Então, ele deu aqui o prazo médio de rotação de estoque, né? Só lembrando aqui, ó, o prazo médio alcançou 180 dias. Então, de cara, você pode calcular aqui a rotação de estoque, dividindo 360 pelo prazo médio de rotação de estoque, você vai chegar a 4,5. Né? A velocidade com que o estoque se renova é 4,5, ou seja, a cada 80 dias esse estoque se renova. Né? E aí, o que é a rotação do estoque? A gente viu também lá na aula teórica. Evidentemente, é o custo com mercadoria vendida dividido pelo estoque médio. Então, a rotação do estoque você já tem, 4,5, né? Interessante aqui. O CMV você também tem, que ele deu aqui, ó, custo, né? Só lembrando aqui, eu gosto muito de sinalizar isso, para a gente ficar lembrando, um custo, né? De rotação de vendas de 81 mil. Né? Então, eu tenho lá esse custo, né? No valor de 81 mil. Né? Então, eu vou dividir 81 mil, custo de mercadoria vendida, custo de vendas no valor de tanto, que é o custo de mercadoria vendidas,
dividido pelo estoque médio. Então, observe que agora eu só tenho, nesta equação, uma única variável, que é estoque médio. Né? Estoque médio é minha única variável que eu tenho aqui para trabalhar. Né? Então, é bom lembrar, né? Aqui, ó, só estoque médio agora. Né? E aí eu venho agora e vou trabalhar isso aí. O que é o estoque médio? 18 mil. Se eu pegar aqui, passar estoque médio para cá e 4,5 para cá, vai ser 81 mil dividido 4,5, dá 18 mil. O que é o estoque médio? É estoque inicial mais estoque final dividido por 2. Então, o estoque médio eu substituí aqui, ó, 18 mil. O estoque inicial, ele deu aqui, ó, o estoque de mercadorias, ele deu aqui, tá vendo? É interessante a gente lembrar isso, ó, o estoque de mercadorias avaliado, estoque inicial 12 mil, né? Então, a gente tem o estoque inicial, mais o estoque final, dividido por 2. E aí nós calculamos o estoque final, que é 24 mil. Se eu passar isso aqui, multiplicar isso aqui por 18, vai dar 36. 36, se eu voltar aqui com 12, vai dar 24, né? 36 menos 12 dá 24. E como está aqui por 2, então é 24 mil. Né? Isso implica que é 2 vezes o estoque final, é 2 vezes o estoque inicial. Né? Então, você observa que o estoque final, só lembrando aqui, nós calculamos agora, nós sabemos que o estoque final é 24 mil e podemos concluir que ele é 2 vezes o estoque inicial. Então, vamos agora. O giro do estoque teve um crescimento igual a 4, não é. O giro do estoque, a rotação do estoque, o giro não é porque é 4,5. O estoque inicial foi 1/3 do estoque médio, não é. O estoque inicial não é 1/3. O estoque inicial custa 12 somente e o estoque médio é 18, então não é 1/3. O estoque médio foi avaliado em 24 mil, não é. O estoque médio foi avaliado em 18 mil. Né? O estoque que vai para o balanço é o dobro do estoque inicial. Ou o estoque que vai para o balanço, o estoque final, é o dobro do estoque inicial. Então, a resposta é a letra. A gente vê de cara aí que é a letra D, né? A letra D é que é a resposta. O estoque que vai para balanço é o dobro do estoque inicial. Questão muito bem estruturada, né? De parabéns a essa banca aí, muito bem estruturada, e que você teria que ter um conhecimento do que é rotação de estoque, porque é estoque médio, prazo de rotação de estoque, prazo médio de rotação de estoque, né? A quinta questão foi da Petrobras, né? Quem fez foi a Fundação Sérgio Gran Rio, contador da Petrobras. Obtiveram-se da companhia Mega SA as seguintes informações, considerando o ano de 360 dias, né? E aí ele colocou rotação de duplicados a receber, rotação de fornecedores, rotação de estoque e por aí afora, né? Com base nesses dados, o ciclo de caixa da empresa em dias é. O ciclo de caixa, a gente viu lá na aula teórica, é a mesma coisa do ciclo financeiro, né? Na verdade, eu tenho que conhecer o ciclo operacional para conhecer o ciclo financeiro, né? Mas a questão é interessante porque ela deu todas as rotações que a gente precisa, tá? Então, rotação de clientes é 12, rotação de fornecedores é 24 e a rotação de estoque é 8. E aí, prazo médio de recebimento de vendas seria 360 dividido por 12, são 30 dias, né? Prazo médio de pagamento de fornecedores seria 360 dividido pela rotação de fornecedores 24, 15, né? Você veja como é interessante a questão. E a rotação de estoque, o prazo médio de rotação de estoque é 360 dividido por 8, dá 45 dias. Então, você tem o prazo de recebimento de vendas, o prazo de pagamento e o prazo de rotação de estoque, né? Então, o ciclo de caixa nada mais é do que eu trabalhar o ciclo financeiro, né? E o ciclo financeiro nada mais é do que eu pegar o ciclo operacional e subtrair do prazo médio de pagamento de fornecedores, né? Você lembra que a gente fez lá uma linha do tempo mostrando que é quando eu compro, quando eu pago, quando eu vendo e quando eu recebo. Você lembra? A gente viu isso aí. Então, o ciclo operacional seria o prazo médio de rotação do estoque mais prazo médio de recebimento de vendas, está dito aqui, ó, né, 30 mais 15, e o prazo médio de pagamento de fornecedores, 45 dias. Né? Então, na verdade, o ciclo financeiro é 45 mais 30 menos 15, são 60 dias. Né? 60 dias é exatamente o ciclo financeiro ou o ciclo de caixa dessa questão. Tá? Interessantíssima essa questão. A questão 6 é auditor interno no Rio de Janeiro, né? Estado do Rio de Janeiro, e quem preparou a questão foi o IDEP, né?
Identifica-se como ciclo operacional, mais uma vez, entendeu? Ciclo operacional, tá? Importantíssimo, ciclo operacional, né? E a gente vai começar a ver, quer dizer, do início da industrialização até o recebimento das duplicatas, de um ano, do início da industrialização até as vendas das mercadorias, da atividade operacional da empresa ou nenhuma das respostas anteriores, né? Observa que ele coloca aí 5 alternativas para você identificar o que é o ciclo operacional. Que período é esse, né? Também a gente viu lá na aula teórica, né? A aula de aprendendo facilmente, quando a gente viu lá a aula sobre ciclo operacional, ciclo financeiro, rotação e prazos médios, né? Então, a gente começa a perceber que é uma questão fácil. Na verdade, é o início da industrialização até o recebimento das duplicatas, né? Se fosse um comércio, seria exatamente o início que eu compro, né? O início que eu compro, a data que eu compro, até a data que eu, evidentemente, da data que eu vendo até a data que eu recebo, né? Seria o ciclo operacional. Mas, com relação à indústria, seria início da industrialização até o recebimento das duplicatas. Isso é que é a questão 6 aí, né? Com isso, nós resolvemos 6 questões importantes para o seu desenvolvimento e, se você gostou dessa aula, inscreva-se, é importante e tal, para poder ficar você recebendo todas as novidades do canal. Compartilhe nas suas redes sociais, que é muito importante, divulgue com outras pessoas para ter esse conhecimento, né? Conhecimento gratuito, né? Você não está pagando nada, você está acessando o meu canal, é de fim social, na verdade. Qualquer dúvida, mande para mamercedes@gmail.com, teremos imenso prazer em atendê-lo. Apenas eu lembro, se você mandar uma questão, é interessante que você diga a origem da questão, se foi de um livro, um professor passou, ou foi num concurso, de onde você tirou essa questão, certo? Pense sempre, todos os problemas têm solução, se forem enfrentados com otimismo e motivação, né? Otimismo e motivação. E espero vocês numa próxima aula.